Olá, tudo bem com vocês? Hoje o tema do nosso vídeo é cristão e política. Nesse vídeo a gente vai entender um pouco sobre o papel do cristão na política e se realmente é da vontade de Deus ou não. O cristão está lá, se é pecado, se política é uma coisa que corrompe a todos. Qual é o nosso dever como cristãos? Além de fazer o nosso papel orando, além de fazer o nosso papel votando corretamente, com os nossos valores e sentido, será que um cristão pode de fato colocar o seu pé lá no Planalto, na presidência, na vereança, em prefeitos, enfim, em todos os lugares efetivamente como político? Vamos discorrer um pouco para a gente entender juntos qual é o papel do cristão na política. Hoje, eu conversando com bastante pessoas da igreja e familiares também, eu vejo que muitos cristãos eles simplesmente se negam a acreditar que a política é algo que pode ser considerado um chamado. A gente vê muitos chamados como a Bíblia nos diz vários, como Deus chamou um para pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, enfim. Nós sabemos que temos chamados diversos, não só ministeriais ligados à igreja, mas também na sociedade em um todo. Tem pessoas que foram chamadas para ser um excelente empresário, tem mulheres que foram chamadas para ser excelentes empresárias, excelentes donas de casa, e cada um tem um ministério específico ao qual o Senhor chamou nós para sermos luz, aonde quer que a gente esteja. Mas e a política? Será que realmente tem gente que é chamada para ser político, para estar no poder, para fazer coisas diferentes? Ou simplesmente lá é algo que a gente não pode mexer, como aquele ditado popular que diz que religião e política não se discute. Será que é isso mesmo? Então, vamos pegar alguns pontos aqui que eu separei para a gente entender um pouco qual é a visão que a gente tem que ter e quais as perguntas chaves que a gente precisa fazer. Tem muita gente que acha que política é pecado. Sim, tem muita gente que acha que ir para a política é pecado. Você está cometendo um pecado em ser político, ou tentar algum cargo, ou estar lá fazendo algo. E a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo sorri, o povo é feliz. E quando, ao contrário, um injusto governa, o povo é triste, o povo fica mal, o povo sofre. Então, pecado, será que quando a Bíblia diz que o justo governa, a Bíblia não está confirmando que se a gente tem homens de Deus em cargos que vão dar esse direito de voto, esse direito à palavra, esse direito de tomada de decisão, será que isso não é uma afirmação de que nós temos sim que estar lá, temos sim que pessoas que são chamadas para isso estar exercendo aquilo que Deus colocou no coração deles? Porque o pecado é aquilo tudo que desagrada a Deus. Então, se uma pessoa está lá fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus nos chamou para ser sal da terra, luz do mundo, uma pessoa honesta, uma pessoa séria, uma pessoa de Deus, não tem aonde ter pecado. Porque a gente vê que muitos dos nossos problemas hoje, eles são relacionados à política. Se a gente pega o nosso Brasil, quantas leis, quantas brechas, quantas coisas são feitas e foram feitas por pessoas que não ligam para os nossos valores, coisas como preservação da família, coisas como a legalização das drogas, sobre o aborto, coisas que para o mundo hoje em dia é algo comum, é algo simples, mas para nós, cristãos, conservadores, não é algo comum. Nós sabemos que tudo aquilo que é contra a nossa palavra, contra aquilo que a gente acredita, não é algo que vai trazer valor para as nossas casas, para as nossas famílias. Então, quando a gente entende que cristãos posicionados, chamados por Deus, estão em lugares estratégicos da sociedade, sim, o povo governa, o povo se sente feliz e o povo sim se alegra. Outro ponto, muitos cristãos acham que a política ela corrompe a todos. Todos é uma palavra muito forte. Mas, à luz da Bíblia, quando a gente olha a Bíblia, a gente vê pessoas como Daniel, como José, que tiveram cargos de governança, cargos de governadores, pessoas mais importantes da sua época, do seu reino. E a gente vê a história deles e a gente não vê corrupção e corrompimento algum. Então, algo que eu sempre ouvi e algo que eu trago como verdade é assim,
o dinheiro e o poder, ele não corrompe ninguém. Mas, se a pessoa já é corrompida, o dinheiro e o poder, ela vai extrair a coisa pior que a pessoa tem. Tanto a melhor quanto a pior. Então, pessoas ruins que chegam a cargos altos, elas vão continuar ruins. Mas como o cargo dela deixa ela acima de muitas outras coisas, aquilo vai ser extraído de uma forma muito mais forte. Pessoas com muito dinheiro, que têm caráter ou que têm personalidade, pessoas íntegras, elas não vão mudar o seu jeito de ser, a sua forma de pensar, o seu jeito de agir, porque aquilo não atrai, não preenche aquilo que ela já é preenchida. Então nós, como cristãos, sabemos que a gente é preenchido pelo Espírito Santo e aquele poder, aquele dinheiro, aquilo que vem a mais, quando está na mão da pessoa certa, não vai corromper, porque ela já é preenchida com aquilo que é mais importante, que é o Espírito Santo. E eu volto àquele ponto dela ser chamada, ela ser direcionada para aquele propósito, porque quando você está no lugar certo, com as ferramentas corretas, com um objetivo correto e principalmente com Deus como cabeça, não tem como dar errado. Então, falar que todos são corrompidos é algo muito complicado. E à luz da Bíblia a gente vê que isso não é verdade. Sim, muitos se corrompem. Sim, muitos começam a fazer que a maioria faz lá dentro. Mas cristãos de verdade, cristãos genuínos, quando estão no lugar correto, na hora correta, da forma correta, fazem a diferença. No Brasil temos vozes cristãs que estão fazendo muito trabalho para pessoas ruins, maus, estão batendo de frente. Isso é algo que realmente impacta muita gente, impacta muitas pessoas. Então, quando a pessoa certa está no lugar certo, com a convicção certa, as coisas ocorrem. E o corrompimento vai aquilo que você já é e já tem. E será que Deus nos quer lá? Será que a política é algo que Deus gostaria que os seus filhos tivessem? Separei alguns trechos da Bíblia para a gente entender e ouvir só um pouquinho para vocês verem. Provérbios 29:2 diz: Quando os justos florescem e o povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo geme. Provérbios 21:3: Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Provérbios 8:15-16: Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Então aqui o sábio Salomão diz que pelo intermédio do Senhor todas as autoridades são constituídas. Então, se a palavra do Senhor é a verdade genuína e absoluta, como que nós podemos acreditar que Deus não nos quer numa posição de autoridade, ou não quer levantar homens, ou não exerce autoridade sobre aqueles que estão lá? No mundo espiritual há algo muito importante, não há lugar vago. Não há lugar vago. Se o justo não ocupa, as trevas ocupam. Não há neutralidade no mundo espiritual. A gente não consegue ser neutro. Não dá para você, não, eu fico em cima do muro, talvez, não. Ou é sim, sim, ou é não, não. Então, é óbvio que o Senhor quer que homens estejam lá, é óbvio que o Senhor quer que homens sejam os mais preparados possíveis, os melhores empresários, enfim. Basta os escolhidos, as pessoas que realmente têm esse chamado, têm essa indicação, se prepararem para isso. Então, como vimos aqui, o governo ele é do Senhor, o Senhor que coloca homens lá, o Senhor que retira homens de lá, mas nós, as pessoas que realmente são chamadas, as pessoas que realmente fazem a diferença, que estão fazendo a diferença, têm que estar preparadas para isso. Têm que estar preparadas para esse chamado. Têm que dizer sim e têm que ser capacitadas e buscar o conhecimento e buscar aquilo que realmente precisa ser feito. Então, nós, como cristãos, devemos entender que política, sim, é um lugar que cristãos devem estar, cristãos de verdade, cristãos genuínos, pessoas que têm caráter, pessoas que têm integridade acima de tudo, pessoas que não se dobram ao sistema, não se dobram a ser serviçais de um cargo público, por exemplo, de emendas parlamentares, por exemplo. Então nós precisamos de homens direitos, homens de Deus, homens
que têm não só capacidade de votar, mas homens que têm capacidade de colocar o peito à frente, colocar a mente à frente, falar, não, pode contar comigo que eu estou aqui. Então, só para desmistificar um pouco disso, o Senhor realmente quer que pessoas íntegras, pessoas justas, pessoas fiéis, estejam à frente de governos, cidades, países. E sim, a igreja como um todo precisa orar, precisa votar, precisa entender qual é o seu papel. E nós somos de uma sociedade que não vê muito essa importância na política. A gente simplesmente escolhe o nosso candidato um dia antes, no máximo, não acompanha o que esse candidato faz, não acompanha o que ele vota, não acompanha nada. E daqui 4 anos a gente está lá de novo e pega um santinho no meio da rua e vota novamente. Então, para que nós cristãos temos uma visão correta, sincera e íntegra, nós temos que entender que realmente o Senhor quer que nós preenchemos todas as áreas da sociedade. Sempre com a primícia de ser luz do mundo, sal da terra, imitadores de Cristo. Se nós chegarmos aonde tivermos que chegar, independente seja política, independente seja no seu trabalho, no ônibus, no carro, no trânsito, e se a gente não for a diferença que esse mundo precisa, de nada tem valia a gente estar indo na igreja todos os dias. Porque algo que eu costumo dizer, nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Tem muita gente que nunca vai ler a Bíblia na vida, mas a nossa vida vai ser a Bíblia que ela vai ler. Ela não vai ler os 10 mandamentos, ela não vai ler Mateus, ela não vai ler Gênesis, ela não vai ler nada. Mas a nossa vida vai falar sobre amor, a nossa vida vai falar sobre comunhão, a nossa vida vai falar sobre justiça, sobre integridade. Então nós temos que ser cristãos no dia a dia. Nós temos que ser justos no dia a dia. Se a gente não for justo, não adianta nada a gente continuarmos indo para a igreja. Se a gente não persistir e perseverar em buscar a justiça, a comunhão e ser parecidos com Cristo, nós não estamos fazendo nosso papel direito. Tudo bem? Se você ficou até aqui, não esquece de curtir, comentar. Temos vídeos todas as semanas. É isso. Um abraço e Deus te abençoe.